Olá pessoal, boa noite, Novembro Azul, começando aí mais um programa Ponto G e a entrevista com o Dr. Evaldo Jenner. Vamos falar de Novembro Azul e vamos falar de câncer de próstata. Vem com a gente. E aí, pessoal, vamos começar agora mais um programa Ponto G e hoje de forma especial e inusitada, até que enfim, esse mês de novembro está sendo celebrado aqui com a presença do Dr. Evaldo Jenner, ele que é urologista, em homenagem a esse momento Novembro Azul, ele novamente aqui com a gente para falar um pouquinho sobre aí o autocuidado. O autocuidado, exatamente. Não é isso, doutor? Então, boa noite. Boa noite, Alessandra. Obrigado mais uma vez pelo convite, a gente está aqui podendo trazer alguma informação para as pessoas, né, sobre Novembro Azul, sobre os cuidados que um homem deve ter com a sua saúde. Eu queria saber, né, como é que o Novembro Azul já começou aí para você? Muitos eventos, muitos incentivos aí ao cuidado do homem? Sim. Esse mês eu tenho percebido que as pessoas têm, aliás, a sociedade tem se envolvido mais com essa questão do Novembro Azul. Né? São muitas palestras, muitas atividades, né, de várias instituições na cidade, fora da cidade, né, pela região, exatamente com esse intuito, né, de trazer informação, chamar a atenção das pessoas sobre as doenças do público masculino, né, e dentre essas doenças nós temos aí o câncer de próstata. Doutor, e aí, como é que estão os números? Tem aumentado? Qual é a realidade atual? Bom, no Brasil o INCA publicou dados recentes que são 72 mil novos casos de câncer de próstata. Né? Se a gente for ver ao longo dos anos, esse número ele tem aumentado. Talvez esse aumento agora de casos, esse boom de casos, possa ser reflexo, né, da falta de atendimento durante a pandemia. Né? Ao longo dos anos a gente tem percebido isso, porque durante a pandemia, os hospitais, os atendimentos eram mais voltados para os pacientes de Covid. Né? Então, os pacientes compareceram menos às consultas eletivas, às consultas urológicas, se realizou menos biópsia, se realizou menos PSA, né? E a gente está vendo esse boom agora esse ano de 2023, 2024. Nossa, então são dados assim preocupantes, podemos dizer. Preocupantes, né? O câncer de próstata, ele por si só já tem uma estimativa da AMS, a AMS, a Organização Mundial de Saúde, que ele vai aumentar o número de casos nos próximos anos, né? Em 2040, se eu não me engano, nós vamos sair de 1,5 milhão de casos diagnosticados por ano no mundo, né, e passar para em torno de 3 milhões. Né? E o número de mortes também já tem uma perspectiva que ele vai aumentar. O número de mortes por câncer de próstata. Né? Então, podemos dizer que aquela máxima, quanto mais idade ou mais experiente a pessoa fica, a proeminência de acontecer o câncer de próstata? É um dos fatores, né, Alessandra? É um dos fatores, né? As doenças de próstata, elas são doenças do envelhecimento. Né? Então, o homem envelhece, né? Hoje a tendência é viver mais, todo mundo quer viver mais, e obviamente nós ficamos mais expostos ao aparecimento de tumores. Né? Então um dos fatores que é o motivo desse aumento no futuro é porque a perspectiva de vida da população vai aumentar. E aquela pessoa que já tem caso na família, Sim. Um pai, uma pessoa mais próxima, o cuidado ou então o alerta tem que ser mais efetivo. Exatamente. Né? As pessoas que têm casos na família de câncer de próstata, eles têm que ficar mais atentos, porque o descendente dessa pessoa, ele pode também vir a desenvolver o câncer de próstata. E é um dos objetivos, né, do Novembro Azul, quando a gente fala de câncer de próstata, é poder mostrar às pessoas essa relação muito direta do histórico familiar, né, da bagagem genética que essa pessoa leva e
o aparecimento da doença. Vamos citar outras causas? Tabagismo? Tabagismo, né? Assim, nós temos três causas principais, que é o envelhecimento, né? Nós temos a questão genética, né, que é o histórico familiar, e nós temos a descendência racial. Então, os homens que são morenos, eles têm uma tendência maior a desenvolver câncer de próstata, né? Como nós no Brasil somos um povo muito miscigenado, né, a gente às vezes perde a referência. Igual uma pessoa bem clarinha, mas que o avô ou bisavô ali era afrodescendente, né? Então ele veio trazendo essa bagagem genética, né? Essa bagagem racial, né? E então ele também está exposto a desenvolver. Então, de maneira geral, né, todos os homens têm que ter esse cuidado. Além desses três fatores, né, nós temos os fatores ambientais, né? Nós temos o homem que é mais sedentário, né, que ele fica mais obeso, então é um fator que predispõe ao câncer de próstata e outros cânceres também. O homem que fuma, o homem que bebe, né? Então eu comento com as pessoas que são fatores que você consegue mudar. Os outros três você não consegue mudar. Todo mundo quer envelhecer bem, você não consegue mudar a sua carga genética nem sua raça, né? Isso aí que a gente vem trazendo, não tem como mudar. Mas você pode passar a fazer atividades físicas, você pode melhorar a sua alimentação, né? Você pode deixar de fumar, beber consumir menos álcool, né? E falando de saúde, né? Assim, no inteirinho de saúde, né? Você pode melhorar a sua questão espiritual. Né? Se a gente fala de saúde, né, nós temos que pensar também nessa questão espiritual, na questão religiosa, né, que a cada dia que passa as pessoas têm se afastado mais vamos dizer assim, desse quesito aí. Né? E como é importante, né? Como é importante. Você está com uma pessoa espiritualmente avançada, né? Mais avançada, assim, abrir o coração. Exatamente, né? Porque a doença ela vai aparecer, né? A doença em algum momento ela vai aparecer. Então você tem que estar bem fisicamente para poder encarar essa doença, né? E você tem que estar bem espiritualmente também para poder encarar esse problema. É um dado bem importante que você ressaltou aqui nesse momento. Doutor, e os sintomas? Às vezes é assintomático e às vezes tem pessoas que precisam sentir alguma coisa para procurar ajuda, né? Como é que a gente fala aí com o público de casa, que às vezes não tem sintomas. E às vezes quando chegam os sintomas já não dá tempo de muita coisa, né? É o que a gente sempre reforça, sempre lembra. Né? Nas palestras eu pergunto às pessoas exatamente o que você acha que é o sintoma inicial do câncer de próstata. Um fala uma coisa, outro fala outra e tal. Mas da fase inicial não tem sintoma, entendeu? E nós homens, nós acomodamos em função disso. Né? Ah, não estou sentindo nada, não está doendo, eu estou bem. Depois eu vou procurar a doença. Exatamente, depois eu vou. Para que eu vou procurar a doença? Né? Eu estou bem, tal. E a doença, quando ela entra na fase um pouco mais avançada, é que vai trazer os sintomas, né? Que são geralmente os sintomas urinários. Uma questão delicada e que eu queria saber de você, se ainda existe aquele incômodo ou, entre aspas, assim, aquele receio do homem a fazer os exames urológicos, o toque retal, por exemplo. Assim, o exame urológico, né, para gente inicial, né, quando a gente fala de câncer de próstata, se fazer o toque retal, né, e a dosagem do PSA, né, que é através do sangue. Se você faz esses métodos, né, de maneira separada, você diminui a possibilidade de encontrar o câncer de próstata. Né? Então, tem muita gente que vai numa consulta, em outra especialidade, solicita lá um PSA, ele mesmo olha, ele mesmo interpreta, acha que está normal. Só que muitas vezes essa pessoa não sabe que em 30% dos homens com câncer de próstata o PSA está normal. A clínica, né, é importantíssimo. Entendeu? Então é necessário às vezes o toque para poder se suspeitar do diagnóstico, né? Então a gente reforça essa questão a cada ano, a gente reforça essa questão da necessidade de se fazer o exame, independente de haver sintomas, né? Porque muitas vezes não tem nenhum sintoma, né? Mas
as pessoas, os homens muitas vezes relutam, né? E um dos objetivos dessa campanha é passar essas informações, mostrar números, mostrar para os homens que eles, né, que você que está assistindo, você pode ter uma predisposição a ter câncer de próstata, né? Que é necessário você fazer o toque, é necessário você fazer o PSA. Né? Então esse tabu, esse machismo que a gente vem trazendo, né, ao longo do tempo, né, essa ideia de que o homem é inviolável, invulnerável, né, isso tem que mudar, isso tem que acabar. Né? Não vai ser isso que vai colocar a sua masculinidade em xeque e que vai fazer você menos homem. Né? Então, a ideia dessa campanha, uma das ideias é informar sobre isso, a necessidade do toque, né, e esses exames que são feitos. E doutor, e conta aí pra gente, um paciente te procura, faz esses exames e de repente vem a notícia, realmente está com câncer de próstata, né, maligno, né, da lá. E aí, como tratar? Quais os tratamentos hoje? O que avançou em termos de tratamento para o câncer de próstata? Olha, o câncer de próstata, Alessandra, ele tem o tratamento do câncer de próstata, ele tem avançado muito, né? E, obviamente, nós vamos iniciar o tratamento de acordo com a doença que aquela pessoa apresenta. Então, nós sabemos hoje que o câncer de próstata, nós temos vários, vamos dizer assim, vários estágios, nós sabemos que há ali vários padrões de agressividade da doença, né? Então, nas doenças que que se apresentam menos agressivas, né, e se for desejo também do paciente, nós podemos monitorizar, né? Hoje se sabe que nem todo câncer de próstata vai evoluir, vai se tornar agressivo e vai disseminar. Né? Então, para isso, nós temos a vigilância ativa. Na outra ponta, né, quando a doença está muito avançada, nós tivemos melhoras aí nos tratamentos dos quimioterápicos, né? Tivemos uma melhoria, cada dia são novos medicamentos surgindo, né? Melhoria na radioterapia, né? Outras modalidades de tratamento, né, quando a doença é mais localizada, né, e também tivemos uma melhora aí na questão cirúrgica. Né? Eu já tive aqui uma vez um programa, nós comentamos a respeito do uso hoje do robô, né, da cirurgia robótica para poder realizar o tratamento do câncer de próstata. Né? Então, nós temos aí vários pacientes aqui da cidade, da região, que já fizeram cirurgia robótica. A cada dia que passa, uma tecnologia que ela tem ficado mais acessível. Apesar de a gente não ter essa tecnologia aqui na região, né? Não chegou o robô aqui ainda no norte de Minas, mas nós deslocamos com os pacientes para Belo Horizonte, né? E submetemos ele à cirurgia robótica nos hospitais em Belo Horizonte. Vai chegar bem próximo da gente, cada dia mais, né? Vai, com certeza. Uma tecnologia que a cada dia que passa, ela vai democratizar mais, né? Vai estar aí para ser útil para todo mundo. E o norte de Minas, Montes Claros em específico, tem uma demanda maior de pacientes, né? Devido à Santa Casa também, né? Muitos pacientes de fora. É uma realidade isso hoje? É uma realidade, né? Nós temos aqui na região 2 centros oncológicos, né, 2 hospitais que têm o credenciamento do CACOM, que é a Santa Casa e o Dilson Godinho, né, e esses 2 hospitais eles recebem muitos pacientes oncológicos, né, e obviamente muitos pacientes com câncer de próstata. E, infelizmente, muitos pacientes com câncer de próstata avançado. Né, nós não comentamos aqui, mas assim, quando você tem o diagnóstico numa fase inicial, você consegue curar esse paciente 95% das vezes. Né? Mas numa fase avançada, ou bem avançada, às vezes você não vai curar, você vai estabilizar a doença. Então esse paciente ele vai ter que estar fazendo tratamento contínuo, monitorizando a doença. Né? E nós temos ainda na região muitos pacientes que estão nessa fase. Já chega para nós com a doença muito avançada. No caso, assim, um paciente mais idoso, doutor, chega aqui naquele momento que às vezes o custo-benefício, naquele momento, o paciente já com mais de 80 anos de idade, né, com alguns sintomas assim não tão atenuantes, mas já com a malignidade no câncer, faz aquele balanço? Nós temos que fazer o balanço, nós temos que ver o que a gente chama de status performance, né? A condição da pessoa, porque às vezes, hoje nós temos homens de 80 anos de idade que chegam bem, entendeu?
Então você não pode rotular todo mundo e falar E assim, outros não, até com menos idade não estão bem. não tão bem. Nós não podemos rotular o paciente como inviável para um tratamento, né? Nós temos homens mais idosos que estão bem fisicamente, nem encaram bem a doença, então esse paciente ele tem que tratar, né? Obviamente, se ele quiser ser tratado, né? Ou a forma que ele quiser ser tratado. E o tabu com relação à cirurgia propriamente dita, né? Que fica aquela coisa na cabeça do homem, né? Tirar a próstata, ainda existe? Existe, é uma das preocupações, né? Assim, os homens, né, têm esse medo de tirar a próstata. Por quê? Porque as complicações com a retirada da próstata, né, elas vêm relacionadas à questão sexual, à disfunção erétil, né, e a continência urinária, entendeu? Hoje, Alessandra, tem melhorado muito esses resultados, né? Mesmo na cirurgia aberta, nós temos cirurgia com corte, nós temos pacientes que a gente consegue tanto tratar a doença, né, então fazer um controle bacana da doença, quanto preservar esses dois fatores aí, né? Então a questão funcional, hoje a gente consegue ter um resultado melhor com a cirurgia. Aí melhora com a cirurgia laparoscópica e melhora ainda com a cirurgia robótica, né? Então, mas é uma preocupação. É uma preocupação do homem, né? Assim, que ele não vai mais ejacular quando faz a retirada da próstata, né? O medo da incontinência, o medo da disfunção erétil, né? Então, você vê como que o câncer de próstata, ele interfere, né? Durante todo o tratamento da pessoa. É aquele medo de fazer a consulta, é o medo do diagnóstico, é o medo de aceitar o diagnóstico e depois é o medo da incerteza do tratamento, do pós-tratamento. Momentos de incerteza. Momentos de incerteza, né? Eu falo com os pacientes, olha, doutor, mas nós vamos fazer isso aqui e tal. Nós vamos fazer essa etapa. Começa com a etapa já pensando no final da etapa. Exatamente, nós vamos começar com essa etapa. Depois nós vamos viver essa e vão encarar as que vão surgir. Né? Porque se o paciente, né, não é orientado dessa forma, ele tenta absorver todo esse leque de informação e essa carga, essa bagagem de sofrimento, de angústia, né, que é muito grande, né, ele dá uma estabilizada. Vou falar com você, quando acontece assim, não é só o paciente, a família faz A família. Né? Existe uma relação assim, muito grande. Assim. Quando eu recebo um paciente no consultório e tenho a suspeita de câncer de próstata, né? E aí eu solicito uma biópsia. Quando esse homem vem trazer biópsia, eu peço ele para trazer a família. Né? Porque é um momento que ele vai olhar assim, você vai falando, informando, às vezes ele não tem condição de captar nada. Né? Ele entra quase que num transe, porque é tanta coisa que passa na cabeça da pessoa, né? Então a família tem que estar ali para dar um suporte, tem que estar ali para dar uma orientada, para ajudar a segurar a barriga, para ajudar a definir tratamento, né? E aí vem de novo aquele ponto que você tocou no início da entrevista sobre a questão da espiritualidade, sim, da questão da fé também, né? Que está tudo ligada, né? Para poder interligar todos esses sentimentos, turbilhões de emoções. Para ter sucesso aí no tratamento. E também para seguir a vida, independente de doença ou não, para seguir a vida, né? Passar por momentos difíceis, né? Mas cheio de esperança também. Porque a vida, né, é para ser vivida. Mas a gente tem uns passos, né? Que a gente é testado a todo tempo, né? A gente está aí para passar pelas provações. Né? Isso aí é fato. São muitas, não são poucas. São muitas. Né? Então, com relação ao tratamento, doutor, tem melhorado, né? Sim, existe muito. ainda aquele preconceito, né? O medo é uma coisa que ainda choca, mas viemos aqui informar que você precisa fazer seu autocuidado, né, doutor? Exatamente. Procurar urologista. E a idade, doutor? Olha, Sandra, aqueles pacientes que nós falamos no início da entrevista, né, que são aqueles pacientes considerados de risco, que eles estão ali obesos, que eles são morenos e que tem histórico familiar de câncer de próstata, nesse grupo de pacientes a gente começa essa monitorização
aos 45 anos de idade, né? Se ele não enquadra nesses fatores de risco, esse homem ele pode ser acompanhado a partir dos 50 anos de idade. Então, a partir dos 50 anos de idade... Isso. De maneira geral, a gente teria que começar a fazer o acompanhamento de todo mundo. Doutor Evaldo Jenner, foi um prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Espero que ano que vem ele venha novamente. Sem dúvida. Com notícias boas, né? Um avanço, quem sabe, em Montes Claros, já até a tecnologia mais ainda a nosso favor para tratar nossos pacientes, né? Quem sabe. São tantos, abrange uma área tão grande, né? Quem sabe a gente vai ser contemplado aí com alguma com a novidade. Modernidade dessa aí, Mas se acontecer antes, você vem aqui falar pra gente. Não, pode deixar. Doutor, então esse é o seu recado aí para o nosso telespectador. Você acha que faltou alguma coisa? Algum lembrete aí pro pessoal de casa? Olha, faltar, acho que assim, se a gente fosse falar de câncer de próstata, né, a gente passar o resto da noite aqui conversando. Mas o lembrete, o que eu queria reforçar às pessoas, né, o que a gente sempre está falando, é para que o homem se cuide, né? Por vezes eu faço uma palestra sobre Novembro Azul, câncer de próstata, né? E eu termino minha fala geralmente citando uma frase de Guimarães Rosa, que ele fala que a vida cobra da gente a coragem. Né? Interessante. O que a vida cobra da gente é coragem. O que às vezes falta para nós homens é isso, essa coragem, esse enfrentamento, né, com essa doença. Né? Porque uma doença que pode acontecer, né, em vários homens, ela tem que ser bem cuidada, o homem tem que ser bem cuidado, ele tem que se precaver, realizar os exames, cuidar mais da sua saúde, né, para poder ver se a gente vive mais e, de preferência, sem câncer de próstata. Com certeza, né, doutor? E fé. E fé, muita fé. E muita fé é acreditar. Acreditar sempre. Doutor, mais uma vez aí, eu te desejo uma boa noite a você, todos os seus familiares. Muito obrigada por estar aqui com a gente novamente. E mais uma vez eu vou ressaltar, esperamos tê-lo aqui mais vezes, né, falando sobre saúde. E também dar um quê aí da sua espiritualidade aí para os nossos telespectadores. Agora, nós vamos para o Localiza Moc, posteriormente nós vamos de papo cabeça aí com o professor Marcos e finalizando aí com sexualidade sem neura com a doutora Aline Carvalho. E agora, pessoal, vamos de Localiza Moc? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Lemos, consultora de imagem e estilo, e é um prazer estar aqui com vocês no programa Localiza Moc, aqui do quadro Ponto G, na Gazeta Norte Mineira. Hoje nós vamos falar sobre um tema que toda mulher ama, moda. Moda e tendência para o final de ano de 2024. Vem comigo porque hoje eu vou dar várias dicas incríveis para vocês arrasarem nas suas escolhas. Final do ano é uma época especial. Nós temos muitas comemorações, eventos, confraternizações e nada melhor do que se sentir bem vestida e muito segura para aproveitar todos os momentos. Eu vou compartilhar com vocês hoje dicas incríveis para vocês arrasarem nesses looks do final do ano, com muita elegância e, claro, praticidade. Moda e cores para o Natal. Primeiro, a gente sabe que existem, claro, aquelas cores mais clássicas, né? Como o vermelho, que estão super em alta, o verde e também o dourado. Mas você quer sair do básico e entrar em outro estilo? Então vamos trazer, que tal, no lugar do vermelho, um marsala, um vinho Bordeaux? Que tal trocar o verde pelo terracota, que também fica ótimo, ou mesmo o off-white, aquele look monocromático para você arrasar. E quem sabe até aproveitar esse off-white e usar no Réveillon, mudando apenas os acessórios. Já pensou nessa estratégia? Agora vamos falar sobre tecidos e texturas. Final do ano chegou e os nossos queridos tecidos mais glamurosos chegam em ação também. Que tal você usar paetês,
porque fica belíssimo. Toques mais acetinados, pode ser seda, pode ser o próprio cetim. Nós temos muitos tecidos dentro do mercado agora. E também, que tal você usar até um veludo? Para as regiões mais frias, fica excelente. Você encontra muito agora também no mercado esses tecidos que eu estou falando. E a dica prática é: Ale, como que eu vou usar esses vestidos? Com muito acessório. Gente, eu sempre falo que um armário inteligente é aquele armário onde a mulher tem muito acessório. E o acessório pode ser bolsa, sapato, brinco, colar, pulseiras, anéis. Então você também pode reaproveitar o look do ano passado com um toque de criatividade para esse ano. Não esqueça de caprichar também no acessório. Uma bolsa dourada, prata, também fica ótimo. Lembrando que cores quentes combinam melhor com acessórios dourados. Cores frias ficam melhor com prata. O que é uma cor fria e uma cor quente? A cor fria, ela tem um fundo de azul, ou seja, o azul, o verde e o roxo. Já cores quentes têm esse fundo mais amarelado, como o vermelho, o rosa ou laranja. Agora, chega de Natal e vamos falar do Réveillon, né? Ele tá chegando. Então sempre tem os clássicos, né? Que são o branco, o off-white, que é aquele branco um pouquinho mais amarelado. Temos também o uso de muito brilho, como o paetê dourado e o prata. Quem nunca passou o final de ano com essas cores? Mas tem aquelas pessoas mais criativas que adoram apostar em uma paleta diferente. Que tal esse ano você usar e apostar no amarelo, ou no laranja, ou quem sabe o próprio rosa? Eu tenho certeza que você também já está pensando nesse look aí, nessas composições, né? E agora, você que está indo para a praia, qual look usar, Lei? Primeiro, pense em um vestido branco fluido. O que é um vestido fluido? É aquele vestido mais esvoaçante, aquele tecido mais folgadinho, ou quem sabe também o toque de renda, porque também fica muito bacana. Lembre-se do conforto, você vai estar na praia, então a rasteirinha é a sua melhor amiga. Ou mesmo o chinelinho de dedo. Mas lembre-se, né, gente? Vamos caprichar nesse detalhe desse chinelinho. E que tal também combinar e harmonizar com a cor do seu look, porque também vai alongar sua silhueta? Então lembre-se disso, nada de salto na praia. E se você estiver indo para alguma festa, qual a cor que eu devo usar, Lê? Aí com certeza eu arriscaria num tecido metalizado, no dourado ou no prata. Pode ser um top e uma saia midi com uma fenda bem linda. Lembre-se do salto alto, mulher, para você arrasar. Hoje vamos também falar sobre make, tá? Você pode arrasar nas suas maquiagens. Está em alta ou metalizado, sim, aquela cintilância em evidência. Uma pele mais neutra, básica, mas com aquele toque de glamour do iluminador e daquela sombra. Você também pode arrasar no seu esmalte. Que tal colocar com glitter? Para sair do básico. Aquele que tem aquele brilhinho vai arrasar, né? E também temos que falar que é momento de comemorar. Mas nós não podemos deixar o conforto de lado, mulher. Então não adianta nada estar linda se você não vai estar confortável. Então lembre-se desse ponto-chave na hora do seu look. Aonde você vai estar indo? Vai ficar mais sentada? Vai ficar dançando? Como vai ser? Então já o planejamento é muito importante. Com vocês, Papo Cabeça com o professor Marcos. Gente, olha, nosso bate-papo de hoje, como sempre, são temas que eu tiro aleatoriamente do coração. E aqui eu quero compartilhar com vocês um pensamento. Vou começar com algumas perguntas retóricas, daquela que a gente pergunta já sabendo a resposta. Você está no seu carro, uma criança, no sinal, pedindo. Você se sente compelido a contribuir, a doar. Um adulto, 3 horas da tarde, só a pino, bate a janela do seu carro pedindo pelo amor de Deus, porque até aquela hora, 3 horas da tarde, não teve o que comer naquele dia. Você certamente, né, doa. Você abre a sua carteira e fica insatisfeito consigo mesmo se não pode contribuir. Isso é bom, isso é caridade. Isso tem que ter, porque isso sopra a ferida, mas não cura a doença. O que às vezes eles não sabem e que nós também não, é que eles têm um direito
é o direito à assistência social. Quando a gente fala de saúde, vocês já sabem, a primeira necessidade, as pessoas são conduzidas à UBS, né, que a gente chama de posto de saúde, e depois de lá se analisa qual a doença que está acometendo aquele indivíduo, e daí o sistema encaminha. A assistência social também tem. Nós temos o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e para situações em que a vulnerabilidade social é mais grave, nós temos o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E o que eu tenho a ver com isso, professor? Olha bem, eu vou te contar uma experiência que eu tenho. Eu, como oficial de justiça, em várias diligências, eu constato uma vulnerabilidade para além do normal. Aliás, qualquer vulnerabilidade me incomoda, mas algumas que muito mais. Depois que eu faço meu trabalho como oficial de justiça, eu procuro encaminhar aquele caso para o CRAS, mas é encaminhar mesmo, pegar os dados que eu puder pegar acerca daquela família, vou ao CRAS, reporto o fato, digo o endereço, digo quem são as pessoas. Sabe por quê? Porque muitas vezes, algumas daquelas pessoas teriam direito a um benefício assistencial, e pela falta de conhecimento não tem alcance, não alcançam esse benefício. Algumas das pessoas que nos pedem poderiam talvez receber um salário mínimo pelo BPC, pelo benefício de prestação continuada, porque talvez a estrutura familiar justifica o pagamento nos termos que a lei determina. Mas o que eu quero mesmo é que a gente comece a criar essa consciência para ir além da caridade. Também isso é pedagógico, porque assim nós, cidadãos, conseguimos aprender a importância da assistência social. E o governo municipal também, sendo cada vez mais chamado a agir nessa área, vai aprender que a sociedade também quer, que a sociedade também gosta, que a sociedade também valoriza os trabalhos de assistência social. A caridade é boa, é necessária, mas a assistência social é imprescindível. Então, quando você abrir a sua carteira para doar àquele que te pede no sinal, pense o que mais pode ser feito. Porque às vezes aquela pessoa que te pede caridade pode estar à margem de um direito do qual ele é titular. Com isso, a gente aprende um exercício mais amplo de cidadania e faz com que os governos saibam que a sociedade dá valor e reconhece a assistência social. Sou o professor Marco, estou aqui com vocês no nosso Papo Cabeça. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e troquem ideia, vamos trocar ideia, né? Se vocês quiserem saber mais sobre o tema, se a gente puder desenvolver alguma coisa junto, o nosso povo merece, a gente também. Isso é ser cristão, isso faz parte da ideia de fraternidade. Um abraço. E para finalizar, Sexualidade Sem Neura com a doutora Aline Carvalho. Sexualidade Sem Neura começando e hoje o assunto tá dando o que falar. Nós vamos falar sobre a série da Netflix Sex Life. Essa série trouxe à tona várias discussões em relação à linguagem erótica feminina, levantando inúmeros tabus sobre uma mulher casada com uma vida sexual morna. A série foi pensada para ser uma perspectiva feminina, diferentemente da maioria dos filmes e das séries do gênero, que é mais erótico. Em vez do corpo feminino ser o fetiche, é o masculino que ganha este olhar. A série é uma adaptação do livro escrito por uma mulher, cujo título nacional é 4 Homens em 44 capítulos. Publicado em 2016. Nele, a autora reconta suas experiências sexuais malucas e reais da sua juventude, como um diário para que seu casamento fosse mais apimentado e o seu marido lê esse diário. Isso traz inúmeros debates e nós vamos hoje entender um pouco mais sobre isso. Roda a vinheta! A literatura erótica voltada para as mulheres e produzida por elas foi durante muito tempo proibida literalmente e se consolidou apenas nos últimos 20 anos do século passado,
com livretos de qualidade duvidosa, impressos em um material barato e vendido em bancas de revista. Esse prazer secreto, motivo de uma quase injustificada vergonha, só foi deixado de ser um tabu na última década, com o estrondoso sucesso dos livros 50 Tons de Cinza. Aí sim, essa literatura saiu do armário. Sex Life é como um livro erótico escrito por uma mulher para mulheres, colocando em tela dilemas que boa parte delas gostariam de ter. É uma série sobre o prazer feminino e tem tema para quebrar os padrões e colocar o poder de decisão na mão nossa, das mulheres. É também uma história que abusa dos clichês comportamentais e de situações estranhas, mas que se mostra eficiente no que se propõe para se afastar da realidade e apostar em uma fantasia na ousadia e na ausência de limites e do questionamento da relação monogâmica. Vamos entender um pouquinho então sobre um resumão da série. Na trama da série, acompanhamos a Billy, que é uma mulher casada, uma dona de casa, que tem 2 filhos pequenos e mora em uma casa linda no subúrbio. Mas nem sempre foi assim. Antes de se casar com o bem-sucedido e o carinhoso Cooper, ela levava uma vida selvagem na cidade de Nova York junto com sua amiga Sarah. Ela costumava se divertir todas as noites sem nunca perder uma oportunidade. Quando mais Billy se afunda no cotidiano familiar, mais sente falta do seu passado tão agitado e, sobretudo, do relacionamento com seu ex-namorado Brad. Presa entre essa responsabilidade reais e os seus desejos sexuais, ela começa a escrever um diário, colocando no papel fantasia selvagem com seu antigo amante. Até que um dia seu marido encontra o livro e percebe a necessidade de Billy voltar a ser como antes. Assim, o casal embarca em uma jornada de autodescoberta que vai colocar seu casamento no meio de uma crise. A série traz, através da narração da própria Billy, a insatisfação de grande parte das mulheres em relação à sua vida sexual, casamento, vida social, filhos e etc. Demonstra como o ex-namorado psicologicamente abusivo pode ser um escape, um modo de satisfazer as relações sexuais, enquanto o marido, perfeito até demais para ser de verdade, é apenas um modo de preencher as diversas outras lacunas da vida adulta. O grande segredo para o sexo ser uma experiência legal para ambos é não ser egoísta. O grande mérito da série é esse, trazer a perspectiva feminina sobre sexo para um debate. É hora de conversarmos sobre o assunto. Mas e aí, o que ninguém reparou nessa série? Billy, como nós sabemos, a protagonista é um retrato de uma mulher que foi domesticada. Ela era uma mulher cheia de sonhos e com uma carreira consolidada e abandona tudo para viver um casamento e se entregar à família. Ela tinha questões com os relacionamentos e mesmo sendo psicóloga, ao invés de buscar entender suas origens, das suas questões sexuais, ela vai buscar a salvação e a estabilidade em uma vida amorosa, na promessa de um relacionamento como se fosse com um príncipe encantado. Billy é codependente emocional. É o que isso justifica na série. A série, ela romantiza a relação de Billy com Brad, que é o seu ex-namorado abusivo e problemático, fazendo a leitura de que a relação com ele era emocionante, quando na verdade a relação era instável, problemática e nociva, como a maioria das codependentes. Billy é uma viciada na experiência do estresse crônico e na relação com Brad que ele proporcionava. Algumas críticas falam que a série não é sobre Billy, e sim sobre o seu ex-safado Brad. A produção repete o clichê de sempre do macho alfa, do pênis grande, que exerce domínio sobre todos, homens e mulheres. Brad, por exemplo, para Sasha, a melhor amiga de Billy, ela traiu sua confiança, reforçando a premissa
do machista e da rivalidade feminina em nome de apenas um homem. Grande mesmo, pois a cena do chuveiro onde o bad boy apareceu nu no frontal fizeram todos pensar em Guinness Book. Segundo a crítica mais feminista, não se trata do prazer feminino, mas do quão irresistível é o Brad. E isso fica claro nas inúmeras cenas em que ele aparece e as mulheres se desmontam pela aproximação do garanhão e o prazer da mulher fica sempre em segundo plano. Então eu vou dar agora a minha opinião que vocês tanto pediram. Eu acho que nem toda série, livro ou conto precisa fazer debates de gênero, até porque a heterossexualidade existe na sociedade. As pessoas parecem que se esquecem que a vida é uma linha cronológica e que os processos precisam de tempo. A série é sobre uma escolha de um paraíso para a cultura tradicional monogâmica. Com o tempo, isso vai questionando os padrões, mostram a descoberta de uma mulher sobre a sua sexualidade ao longo do sonho de família margarina e que, na realidade, para ela, aquilo não é tão bom assim. Pode ser que para outra pessoa seja, mas para ela o gozo é importante. Ela mostra sutilmente questões de fetiches sobre dominação e submissão nas posturas dos dois personagens. O cara que para mim no início era um abusador, ele vai se transformando. A série questiona as bases monogâmicas. Ela traz a questão da insegurança masculina sobre uma sexualidade ativa da mulher. Ela traz também o poder da escrita erótica. Ela traz os desafios de uma sociedade conservadora. Ela traz as possibilidades de uma experimentação de novas realidades pelo casal que não tem nada bem resolvido entre si sobre isso e por isso a confusão que existe na série. Ela traz a necessidade de diálogo, é o que falta nas famílias. Ela traz o questionamento sobre as relações tradicionais, se anularem a complexidade de um indivíduo, enfim, diversas nuances. Eu gostei, não é a melhor série, mas eu gostei. Ainda não li sobre a diretora, mas faz toda a diferença nas construções e nos milhões de julgamentos que ela está causando. Então, se você não viu ainda, vale a pena assistir e tire você, mulher casada ou solteira, a sua própria conclusão. Eu sei que vocês, mulheres casadas que assistiram, se colocaram no meio daquela série, porque durante a vida conjugal sempre traz esses questionamentos de que se é isso mesmo, se só o casamento basta, e aquele eu solteira lá de trás, como é que fica? Então, vale a pena você assistir, se emocionar e também se entender, né? Tirando suas conclusões. Até o próximo Sexualidade Sem Neuro. E aí, pessoal, gostaram do programa de hoje? Espero que sim. Semana que vem teremos muito, mas muito mais para você. No mais, grande abraço. Lembrando que o programa .g vai ao ar todas segundas e quintas a partir das 21h30. Grande abraço!